Olá pessoal, Paulo Lima aqui. Hoje eu quero trazer para vocês os templates de ciências. O que são os templates? É uma apresentação formatada que você vai poder usar com o Google Apresentações ou com o PowerPoint e que ela traz para a área de ciências um primeiro slide que tem uma animação sobre o tema que você vai falar com seus alunos e no segundo slide uma apresentação que você pode preencher para completar e montar a sua aula. Então são 2 slides para cada tema, às vezes um tema tem 2 variações do slide e eu vou mostrar para vocês agora como é que dá para usar isso aí. Antes da gente começar, se você curtiu aqui o canal, se inscreva, dê joinha no vídeo e compartilhe com seus colegas, professores, para que a gente possa continuar produzindo material de tecnologia para a sala de aula. As instruções para usar são muito simples. Esse primeiro slide você pode eliminar quando estiver montando a sua aula. E aqui eu tenho um pequeno sugestão de uso, um pequeno manualzinho. Então, esse primeiro slide pode ser removido, como aquele primeiro também que começou no descritivo, ou também remover aqueles não relacionados ao seu componente. Por exemplo, eu dou aula de química, eu vou tirar os templates e os slides que são de biologia, que são de física, que não são da minha matéria. Você pode alterar o formato também das imagens, ou seja, das animações que nós colocamos aqui, utilizando a ferramenta de corte, para deixar essas imagens ou o fundo daqueles slides que são para o texto da sua aula adequados à sua necessidade. E também pode utilizar a ferramenta Forma para inserir elementos, boxes, setas, caixas de texto, balões de diálogos para complementar seu slide. Então vamos ver os slides que a gente preparou para vocês. Lembrando que eu vou colocar aqui na descrição um link para você acessar uma pasta onde vai estar essa apresentação e as animações que eu utilizei e encontrei na internet. A ideia é manter essa apresentação atualizada com outras imagens e outras animações que a gente vai encontrando por aí. A primeira delas é um tema que eu gosto muito, que é o vulcanismo. Eu coloquei aqui uma imagem, uma animada de um vulcão em erupção, né? E depois você pode ver que tem a imagem no fundo. Lembrando, não é um vídeo, pessoal, é um GIF animado. Então, para não ficar muito pesada a sua apresentação, a gente utilizou GIFs animados. E tem ali o título vulcanismo que você pode trocar e editar para o nome da sua apresentação. E aqui o segundo slide, para mostrar como é que é a estrutura para vocês, tem um texto de exemplo que você vai substituir pelo seu texto. E no fundo a gente colocou uma imagem que tem uma opacidade maior, ou seja, ela não está tão nítida para deixar você preencher com o texto e ela não competir com o seu slide. Sempre vai ser assim, uma primeira slide animado, a capa da sua aula, e a segunda um slide para os textos. Você pode copiar e colar esse segundo slide e fazer tantos slides quanto você precisar para a sua apresentação. Então copia 10 vezes, se você quiser uma aula lá com 10 slides para ilustrar o assunto que você está tratando. Uma outra abordagem dos vulcões, aqui um vulcão que entrou em erupção numa ilha ou que chegou na costa, né? E aí ele vai entrando no mar, formando mais terra e mais continente. Essa imagem é bem bacana do vulcão, a lava derramando sobre o oceano. Aqui criamos também o segundo slide para esse exemplo 2 do vulcão, com um vulcão em erupção lá no fundo. Aqui para ilustrar a água, eu encontrei essa imagem belíssima, essa animação muito bela, né, de uma cachoeira, um rio que vem cortando aí uma área de mata, de floresta e acaba terminando nessa cachoeira aí. Para o segundo slide dela, nós colocamos uma outra imagem de cachoeira também, com pedras aí. Já para a segunda abordagem da água, eu consegui esse looping, ou seja, uma animação que foi feita em looping, como se fosse um avião voando muito baixo no mar. Então a gente tem aqui, você pode colocar o título tanto embaixo, como eu coloquei, quanto em cima, né, no céu ali, para montar a sua aula. E aqui é a segunda parte dessa montagem, desse kit da água, uma imagem do oceano e o horizonte. Aqui para a física a gente traz um primeiro exemplo com ondas e no slide da composição também um fundo relacionado a ondas. Aqui o segundo exemplo, a segunda abordagem que a gente quer tratar, certo? De ondas e o exemplo do segmento da seção para compor
os slides. Dinossauros, uma parte que eu gosto muito, eu busquei bastante até encontrar esse dinossauro aqui, sempre lembrando que todas as imagens a maioria das imagens que eu estou usando aqui, essas que tem a composição de bichos e tal, são transparentes. Então você pode mudar esse fundo aqui, por exemplo, um vermelho escuro para um verde, colocar uma floresta do período Jurássico aqui atrás, você que escolhe, tá? O dinossauro é bem recortado, então ele não vai interferir. E para a segunda imagem, eu peguei essa outra figura do dinossauro num pôr do sol aqui para compor o kit de Dinossauros 1. Já para o Dinossauro 2, essa composição aqui traz um esquema muscular do Tiranossauro Rex e o esquema ósseo do Tiranossauro Rex, certo? Então ele vai mudando a pele, os músculos e os ossos. E para o segundo slide dessa composição, também um pôr do sol aqui, com o que parece ser um Velociraptor ali no alto de uma colina, de um monte, olhando esse pôr do sol magnífico. O Sol, vamos falar aí então do nosso sistema solar um pouco, trouxe essa animação do Sol para vocês, em alta resolução, mostrando ali as erupções solares, né? E aqui no fundo, do segundo slide, uma imagem do Sol um pouco atenuada para que você possa escrever o seu texto ou colocar outras imagens em cima. Uma foto ainda no sistema solar, né, uma animação do sistema solar com o Sol e os planetas. E no segundo slide desta composição, os nossos planetas do sistema solar e o próprio Sol. Plantas, aqui eu coloquei em crescimento alguns brotos, né? Então você tem aí a imagem de brotos em crescimento no primeiro conjunto de slide das plantas e uma imagem de plantas no fundo para compor o seu slide. Já na Plantas 2, esse kit de slide, a gente conseguiu o crescimento de um broto de feijão, uma semente de feijão que germinou e ela tem o crescimento aí de algumas fases do crescimento dela. E na segunda imagem, um broto também, uma plantinha recém aqui germinada, fica de fundo para compor esse slide. DNA, a imagem do DNA aqui nesse slide, animada, na hélice de DNA, e também aqui uma imagem para compor o fundo dos seus slides. A gente traz uma imagem belíssima da Terra em rotação. Eu creio que aqui seja um ônibus espacial, não é a nossa estação espacial. Eu ainda vou pesquisar e vou colocar na descrição lá. É uma das viagens dos ônibus espaciais, quando ainda eles atuavam, né, para lançar um satélite. Então essa que deve ser essa imagem aqui. E aí coloquei o fundo aqui, o nosso planeta Terra. Uma primeira imagem aqui do átomo, uma composição animada de um átomo. E a segunda imagem é também um átomo para compor os slides que você vai poder digitar o seu texto, etc., compor e montar a sua aula. Aqui nós trazemos a segunda abordagem, o segundo kit de slides do átomo, ou seja, transparente também, eu mudei o fundo, você pode alterar esse fundo aqui como quiser. E aqui uma imagem do átomo também para compor essa seção. Borboletas. Essas borboletas aqui elas estão num fundo transparente, então eu consegui uma imagem, essa imagem do fundo, um campo de margaridas, e aí coloquei essas borboletas em cima. Você pode colocar uma imagem chapada, uma cor chapada ou outra imagem de flores, de plantas que você quiser para colocar essas borboletas em cima. E no slide de uso também peguei algumas borboletas aqui para colocar, para que vocês possam colocar os textos. Na borboleta 2 eu peguei uma animação que mostra o início da metamorfose, né, até a formação do casulo de uma borboleta, a lagarta formando seu casulo, e aí no final a borboleta para compor as imagens que você vai fazer na sua aula. Química agora. Ficou muito legal agora essa imagem do Erlenmeyer, né? Ou seja, esse frasco especial aí fumegando, borbulhando, alguma coisa fervendo aí dentro com esse fundo cinza. Para compor essa imagem a gente traz alguns tubos de ensaio, né? Alguém pingando alguma coisa com uma pipeta.
E eu tenho finalmente a segunda abordagem de química, que é uma estação de trabalho no laboratório químico com elementos fervendo aí, um microscópio, né, condensação, uma série de equipamentos aqui do laboratório de química, certo? E aí, tubos de ensaio e frascos específicos, mais uma vez, compõem esse segundo kit de imagens para química. Lembrando que nós vamos sempre atualizar essas imagens e essa pasta com outras imagens, com mais slides nesse PowerPoint, para que vocês possam utilizar aí durante essas aulas. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem para que outros professores conheçam e que a gente possa sempre levar cada vez mais tecnologias para a sua sala de aula. Um abraço e até o próximo vídeo.